Fala, povo de Deus querido, a paz do Senhor Jesus, como é que estão vocês? Tudo certo? Olha só, mais um episódio, da nossa série aqui no canal do YouTube da Comunidade Cristã Nova Aliança de Santa Catarina. Mais um episódio da série Do Lar ao Altar. Antes de entrar no assunto, naquilo que nós vamos ministrar, uma palavra breve, rápida, objetiva, quero fazer, e não preciso fazer isso, para que você nos ajude, primeiramente, a levar a palavra de Deus a outras pessoas. E isso passa por um engajamento, passa pela sua ajuda. Então você que ainda não nos segue nas nossas redes sociais, mas principalmente aqui no YouTube, já clica aqui no se inscreva e também automaticamente já bote nos sininhos, porque você vai ter com certeza receber todas as nossas notificações de culto, de eventos, enfim, tudo aquilo que nós de alguma maneira estamos produzindo para abastecer aqui o canal daqui no YouTube. E eu creio que de alguma forma tudo aquilo que é ministrado, tudo aquilo que é dito, alcança o coração de outras pessoas também. Nós estamos dentro de uma série que nasceu assim dentro do meu coração com um entendimento claro. Não por uma forma teológica ou de uma maneira, digamos assim, de uma fala talvez muito rebuscada, vamos assim dizer, mas prática, objetiva, de algo do nosso dia a dia, de coisas que nós precisamos alinhar para alcançar esse lugar. Então a série do Lar ao Altar, ela faz um parâmetro, uma realidade na qual muitas pessoas acham que a performance dentro da igreja que faz toda a diferença, enquanto que na verdade é o contrário. Tudo começa na nossa intimidade, tudo começa no nosso lar, tudo começa no ambiente onde verdadeiramente você está. Nós sabemos que o templo, onde a igreja se reúne, é um lugar abençoado por Deus, é um lugar onde o Senhor de todas as maneiras deixa em claro que é importante nós congregarmos. Paulo diz isso, na verdade, ele diz que não fazemos como o costume de alguns, que deixam de congregar. Mas não é sobre isso que a série é justamente levar você a esse lugar de entendimento, a esse lugar de posicionamento, da compreensão que nós não estamos falando aqui sobre performance, nós estamos falando aqui sobre entrega, nós estamos falando aqui sobre entender que passa por um ambiente de fato da nossa posição diante de tudo aquilo que Deus está querendo construir. Tanto que o primeiro episódio nós falamos que o altar ele começa em casa, Nós usamos ali o texto de Josué 24:15, onde não tem muitas coisas falando sobre Josué como pai, como filhos, como pai e esposo, mas você tira por uma conotação daquilo que ele traz como verdade para a sua família. Ele deixa claro, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está lá em Josué capítulo 24, versículo 15. No segundo episódio, nós falamos sobre um exigir sacrifício. É um ambiente onde nós temos que, sim, como Paulo diz, nós não devemos nos amoldar a esse século, mas transformai-vos, a nossa mente, e para que a gente possa, então, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Então, é um ambiente, assim como no primeiro momento, é um lugar onde nós precisamos entender que dentro de casa, as nossas posições, aquilo que nós estamos passando para os nossos filhos, aquilo que você, esposo, você, esposa, tem construído dentro do ambiente. Também aqui no segundo episódio do altar exigir um sacrifício, passa por esse lugar que não tem como você conseguir algumas coisas sem entregá-los, E esse lugar de apresentar passa sim por esse sacrifício de muitas vezes que não deveria ser um sacrifício, deveria ser uma coisa espontânea, natural, mas acaba sendo, que é aquele ambiente onde muitas vezes você coloca coisas na frente daquilo que são prioridades para Deus. A gente vê hoje, infelizmente, o relativismo em relação a estar na presença de Deus com qualquer outra coisa, desde um celular, desde programas de televisão que não é o problema o programa, não é o problema o celular, é o quanto que você se entrega a esse lugar, quanto que você busca essa atenção ou dar a essa atenção. E, infelizmente, nos dias de hoje, é sim uma espécie de sacrifício para alguns, abrir mão de coisas porque acha que estar na palavra de Deus, compartilhando com os filhos, não deveria ser um peso, mas para muitos se torna algo que é impressionante, se torna algo assim muitas vezes dolorido, mas eu não consigo, eu não posso. Então aqui há um lugar onde Paulo diz e deixa claro que nós precisamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Então, aqui é mais ou menos nessa colocação, como nós colocamos na aula, no episódio passado, é quase que uma luta entre o comodismo e o mundo espiritual, ou seja, a nossa busca espiritual. Então, hoje,
nós vamos falar sobre o terceiro episódio, que na verdade o altar é um ambiente onde a família é restaurada, um ambiente onde as coisas são colocadas, alinhadas conforme a vontade e o propósito de Deus. Você vê lá, e eu quero usar o texto de 1 Reis, no capítulo 18, o versículo, exatamente, versículo 30, você conhece essa passagem, desde do versículo 20, Elias começa a ser posto em prova, vamos dizer assim, aos olhos dos homens. Acabe manda chamar todos os filhos de Israel e todos os profetas lá no Monte Carmelo. Lembra dessa passagem? Pois é. E ali ele começa então tentar uma guerra ou se comparar ao próprio Deus, onde ele coloca os vários profetas e se levanta aquela gritaria para que eles pudessem chamar a atenção, e até em um certo momento Elias ele foi até um pouco sarcástico, vamos assim dizer, ao ponto de dizer que, olha, gritem mais alto, porque talvez, o Deus de vocês não está ouvindo ainda. Então o texto aqui é muito claro que Elias faz uma convocação para um ambiente de restauração. A primeira coisa que ele fala é o seguinte: chegai-vos a mim. Ele traz para esse ambiente, onde ele entende que há um processo de restauração. Eu estou fazendo aqui uma analogia para que você possa entender que o altar restaura a família também. O primeiro ponto que eu entendo quanto a isso é que quando Elias junta todo mundo perto, ele traz para um ambiente onde havia marcas de quebras, de feridas, de mágoas desse ambiente, e começa a restaurar. Tanto que nos versículos seguintes ele junta a pedra. Ele começa a juntar as pedras novamente. Isso pode nos trazer uma simbologia da minha e da sua vida com situações que nós não resolvemos dentro da nossa casa. Situações que a gente acaba levando e administrando como se fosse normal. A falta do perdão, o dormir brigado com os cônjuges, olhar para uma vida de um filho e, em vez de abençoar, começar a liberar palavras que parecem sutis, mas no mundo espiritual há um peso muito grande. Quando você olha para o seu filho e diz assim, esse menino é um danado, esse menino é aquilo outro, você como pai, você está liberando isso sobre a vida dos seus filhos. Ao invés de você parar, botar o filho na sua frente e dizer assim, olha, você está andando errado, você está fazendo errado. E muito mais do que isso, você pegar, como a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho onde ele deve andar. Você conhece o restante do versículo? Diz que quando ele tiver maior, tiver grande, ele jamais vai esquecer do Senhor. Entenda bem, muitos pais nos dias de hoje apontam o destino para o filho, mas não pega na mão e leva junto, mostrando por onde tem que caminhar. Não, isso não é um ambiente onde Deus quer restaurar, não é um ambiente onde é propício à restauração de Deus, porque na verdade apontar uma direção sem você ter caminhado nela fica difícil. Você não tem um ditado que me permita colocar aqui, que uma coisa é você falar, outra coisa é você mostrar. Uma fala, com certeza, ela te dá um respaldo. Agora, um exemplo, ela vai arrastar a vida do seu filho, a vida de quem está dentro da sua casa, para um lugar de ajuste. Então aqui, quando Elias começa a restaurar esse templo, esse altar, ele junta as pedras, ele começa a reparar, e a glória do Senhor vem de uma forma extraordinária. O que eu entendo? Eu entendo que a cura familiar ela é um processo primeiro de organização. E ela depende de um posicionamento. E eu estou falando para pessoas aqui que estão acompanhando essa série, que qual é o posicionamento que você precisa ter dentro da sua casa? Quais são as pedras que você tem que juntar para que a glória do Senhor venha? Talvez nós não estamos falando de uma realidade de coisas, mas sim aqui dentro do Espírito. E a minha oração nessa noite, aliás, nesse momento, é que você entre nesse lugar de arrependimento, mas entenda que a tua família é sim um lugar de restauração. Deus te abençoe em nome de Jesus.